Irmãos, boa noite. Já faz aí, o pastor disse assim, vocês conhecem, mas já deve fazer uma média de pelo menos 7 anos que eu não venho aqui. Então é desonestidade, vocês conhecem, né? Eu fico imensamente feliz de estar aqui hoje, imensamente feliz de verdade. Eu sei que talvez seja costume todo pregador dizer isso, né? Mas pastor Giliardi, para mim, foi um pastor que muito me ajudou mesmo. Me lembro como se fosse hoje, eu chegando ali no Caio, que era um rapaz que encadernava livros, etc. E lia muitos livros na época, mas ainda tinha a mente muito bagunçada, confusa. E num debate com o pastor Giliardi, ele me venceu, mas apesar disso, ter sido derrotado no debate, eu fiquei amigo dele e saía lá da minha casa. Na época eu morava ali próximo ao Castelão, vinha até a casa dele infinitas vezes. E ele, com muita paciência, muita mansidão, foi me ensinando, fazendo ali com que eu fosse mudando minhas visões sobre alguns pontos. Lembro dos nossos lanches, bate-papos, inclusive saudade. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu sou imensamente feliz por estar aqui hoje. Me sinto realmente grato, pastor. E outro é porque já fazia muito tempo que eu não pregava. Muito tempo mesmo. Eu estava gerenciando uma empresa e extremamente sobrecarregado. Acho que eu já estava nessa gerência há uns 6 anos, não era, pastor? Tanto que faz tempo que eu digo, pastor, infelizmente não posso. E de um tempo para cá eu acabei gerenciando 2 ao mesmo tempo, então aí que eu não tinha tempo mesmo, mas Deus foi bom e conseguiu me agraciar com o tempo agora. E eu finalmente estou podendo voltar a pregar a palavra de Deus, a ensinar a sua palavra, que é algo que eu amo bastante. Mais uma vez, boa noite a todos, a paz do Senhor, né? Lembrei de quando eu me converti, a forma que é o culto aqui, era uma igreja batista, mas gostei bastante mesmo, me trouxe boas lembranças hoje, o louvor. Irmãos, o texto que a gente vai ver hoje é Salmos 51, certo? Mas não precisam abrir ele agora, porque a gente vai demorar 1 minutinho para chegar nele. Se vocês quiserem acompanhar um pouco do que eu vou fazer aqui, eu vou contextualizar o que ocorreu antes do Salmo 51. Então, eu irei ler alguns poucos versículos do capítulo 11 e 12 do livro de Samuel, o segundo livro de Samuel. Se vocês quiserem acompanhar, mas o texto que nós iremos expor, de fato, hoje é o Salmo 51. Tá bom? Todos estão no livro de Samuel aí, caso vocês queiram acompanhar. O título que eu dei para o sermão de hoje foi A Escandalosa Graça. O texto que nós iremos ver mostra como a graça de Deus talvez nos escandalize. Deus é tão gracioso e bondoso que às vezes nos choca. Nós ficamos nos questionando como Deus pode ser tão bom assim, como Ele pode ser tão gracioso. O Salmo 51, ele apresenta a familiar confissão de Davi após cometer adultério e planejar o assassinato de Urias, esposo de Batseba. Para aqueles que talvez ainda não conheçam esse triste episódio da vida do rei Davi, permitam-me, como eu disse, contextualizar, resumir para vocês a história que se encontra nos capítulos 11 e 12 do segundo livro de Samuel. Era primavera, tempo de guerra para os reis, momento em que todos os reis iam para o campo de batalha, mas o rei Davi permaneceu em Jerusalém, enquanto o seu exército lutava contra os amonitas. Aqui você já começa a ver Davi declinando, acomodando-se, né? Uma tarde, ao passear pelo terraço do palácio, Davi avistou uma bela mulher, Batseba, uma mulher muito bonita, e ela estava lá tomando banho após o período da purificação. Então Davi mandou trazê-la e se deitou com ela, mesmo sabendo que essa mulher era casada com Urias, um de seus soldados, um de seus servos. Verso 3 do capítulo 11 diz: E mandou alguém procurar saber quem era ela, e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Etita. Davi, ele é alertado, ele é instruído, ele é dito de que aquela mulher era uma mulher casada. Era uma mulher casada. Mas mesmo assim, Davi foi lá e
tomou ela. Tragam ela a mim. Usou aí a sua autoridade de rei. Aqui eu digo, por interpretação minha, não digo que seja consenso geral, de que eu não vejo aqui, quando a gente olha os 2 capítulos, uma voluntariedade de Batseba, digamos assim. Ela foi porque de fato era o rei. A gente vai ver mais lá na frente que quando o seu esposo morre, ela chora, que mostra que de fato ela era uma mulher que gostava do seu marido. Mas por Davi ser rei, por ter poder para isso, abusa de sua autoridade e toma a mulher de outro. Que inclusive é assim que Natã confronta posteriormente. Batseba então engravida e ela avisa a Davi que ficou grávida. Então o que Davi tenta fazer agora? Davi vai tentar encobrir o seu pecado. Davi vai dizer assim, olha, chamem lá Urias, traga ele, deixe ele em casa, eu vou tentar fazer com que esse homem vá descansar, deite-se com sua mulher, para que todos pensem que o filho é dele e não meu. Então, a terceira atitude de Davi é tentar encobrir o seu pecado. A gente vai vendo aqui como constantemente Davi vai caindo, lentamente. Ele se acomoda, não vai à batalha, depois ele observa uma mulher despida e em vez de fugir da tentação, ele chama a tentação para si, ele manda trazê-la e agora ele quer, depois de pecar, encobrir o seu pecado. Davi vai cada vez endurecendo mais o seu coração para o pecado. Não conseguindo encobrir, Davi diz, então agora eu sei o que eu irei fazer, eu irei matar ele. Coloque lá Urias no campo de batalha, diz para o seu general, manda sua carta, coloque ele no local mais forte da batalha, onde a batalha é mais ferrenha, para que ele morra. E é tão triste ver isso na vida do rei Davi, que quando Joabe vai relatar, manda um mensageiro para relatar acerca do que estava acontecendo, das vidas que se foram perdidas, ele diz assim, olha, talvez o rei se enfureça. Se o rei se enfurecer, se ele se chatear quando você der o relatório das baixas, diga assim para ele, mas Urias Vitita, teu servo, morreu. E isso vai apaziguar a vida do rei. Porque Davi, nesse momento, estava pouco se importando com quantas pessoas seriam destruídas por causa do pecado dele. Desde que ele encobrisse o seu pecado. Desde que aquilo ali não fosse descoberto por ninguém. Então não importava para Davi se ele tinha que manipular, mentir, perder outras vidas ou quantas vidas seriam prejudicadas. Davi queria apenas encobrir o seu pecado. Aí a Bíblia diz, segundo Samuel 11, versos 26 e 27, quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, ela chorou por ele. Chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Davi tentou encobrir de todos, mas o Deus que tudo vê, observou Davi e se desagradou com Davi. E por ter sido desagradado, agravado, confrontado, Deus enviou um profeta para também confrontar Davi, para confrontá-lo do seu pecado. Deus envia Natã, e Natã com muita coragem confronta o rei, vai até o rei para expor os seus pecados. Ele usa uma história que talvez todos aqui conheçam, que é a de um homem rico que manda lá buscar um animal, tendo ele já vários. Então Davi se ira por isso e ele diz assim, esse homem certamente deve morrer. Então Natã, depois dessa história, diz assim, Davi, esse homem é você. A confissão de Davi, a culpa de Davi, a punição que Davi merecia pelo seu pecado sai de sua própria boca, a morte. Davi quebra 2 dos mandamentos mais importantes, não matarás, não adulterarás. Então, no meio de tudo isso, no meio desse contexto, é que se encontra o salmo que nós iremos ler. Então o profeta confronta Davi, e Davi reconhece que merecia a morte. Davi reconhece o seu pecado. Versículos 9 ao 14 do capítulo 12 diz assim, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Hitita, e o pior aqui, com a espada dos Amonitas,
e ficou com a mulher dele, ou seja, a mulher era dele, não sua. Você usou a espada de um inimigo para matar o teu servo. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou. Olha que forte essa palavra do Senhor. Você me desprezou. Primeiro ele diz, você desprezou a palavra do Senhor, e agora ele diz, você me desprezou. E tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei suas mulheres diante dos seus próprios olhos, e darei a outro. Ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor o perdoou, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Essa é a triste história que antecede o Salmo 51. A história sobre a queda do rei Davi. A história da sua espiral descendente, ou melhor, decadente. Porque como nós vimos, cada vez mais Davi cai em pecado. O que começou com uma simples acomodação, uma negligência de não ir ao campo quando deveria, se tornou desprezo ao Senhor e à sua palavra. Se tornou adultério e morte. Porém, apesar de toda a sua vileza, apesar de toda a sua maldade, Deus escandalosamente perdoou Davi. Escandalosamente perdoou Davi. E isso é o que nós iremos ver aqui hoje no nosso estudo. Amém? Salmos 51. Vamos orar antes, né? Trino Deus, graças eu te dou, Pai, porque pelo teu sangue nós podemos estar aqui reunidos. Nós não merecíamos estar aqui, nós nada poderíamos te entregar, mas porque o Senhor morreu no nosso lugar e derramou a sua graça sobre a nossa vida, miseráveis e vis pecadores, é que nós conseguimos estar aqui hoje, sendo gratos a ti, te adorando. Eu te peço, Senhor, que nós venhamos ouvir a tua palavra com o coração atento, que a tua palavra molde a nossa mente, transforme os nossos corações e nos faça andar corretamente no teu caminho, Senhor. Nós queremos viver para a tua glória, Pai, para a glória do Deus que escandalosamente derrama graça sobre a nossa vida, para a honra e glória do teu nome. Amém. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor e por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti somente pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Eu sei que eu sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Eu sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensina sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e renova dentro de mim, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Só aquele que pecou contra o Senhor e que sentiu o peso do seu pecado, entende o que Davi diz aqui: devolve-me a alegria da tua salvação. Então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradam em holocaustos. Se o fosse, eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado
E um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Esse, irmãos, é um dos 7 salmos penitenciais, e com toda certeza é o maior deles. Se o livro dos Salmos é uma escola de oração, acredito que vocês estão lendo sequencialmente, pastor, os Salmos aqui no culto? Ou foi só hoje? Todo dia, né? Todos os domingos, né? Se o livro dos Salmos é uma escola de oração, o Salmo 51 sozinho já nos serviria como uma escola de confissão de pecados. Não existe outro salmo em todo o saltério com a mesma compreensão do sentido do pecado apresentado com tamanha transparência e integridade como no Salmo 51. Lutero dizia que esse era um salmo paulino, porque para ele somente em Paulo a gente vê a graça de Deus e a consciência do pecado sendo expressa em tamanha profundidade e riqueza. Somente em Paulo a gente vê isso, como a graça de Deus é ensinada aqui. Assim como, e aqui vai porque eu gosto muito desse tipo de coisa, como a pedra filosofal era capaz de transformar todo tipo de metal em ouro, nós vemos Davi nos mostrando que a graça de Deus é muito mais poderosa e transforma pecadores imundos em adoradores penitentes. Como vai funcionar o nosso sermão de hoje? Como eu irei dividi-lo para facilitar a compreensão dos irmãos? Eu irei dividi-lo em 3 partes. Confissão de Davi, vai dos versos 1 ao 6. A súplica de Davi, dos versos 7 ao 12, onde nós veremos Davi clamando pela graça de Deus. E na terceira parte, que é o voto de Davi, onde nós veremos a reação de Davi após ser restaurado, onde nós veremos como deve ser a atitude daqueles que receberam tamanha graça. Então, a confissão, a súplica e o voto. É assim que nós dividiremos o nosso sermão de hoje. Iniciemos, portanto, a primeira parte, versos 1 ao 6. Eu vou começar com os 2 primeiros versículos, que para mim eles servem de base para todo o resto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Como a gente viu, irmãos, o pecado de Davi não foi um pecadinho qualquer. Foi um pecado extremamente sério. Davi quebrou 2 mandamentos. E esse homem, Davi, ele tinha consciência que a paga, o que ele merecia por tamanho pecado era a morte. Ele tinha consciência disso. Ele sabia que ele estava condenado à morte. Ele sabia que ele havia desprezado o Senhor e havia desprezado a sua palavra. E ele estava condenado à morte tanto por adultério quanto por homicídio. Mas quando a gente sabe de tudo isso, e por isso eu fiz questão de contextualizar os Salmos, eu fico me perguntando, o que motivou esse homem, o que inspirou esse homem, o que deu coragem a esse homem para ir diante desse Deus e pedir perdão? O que motivou Davi para que ele fosse até Deus e pedisse misericórdia diante de uma série de pecados abomináveis? O que nos motivaria, após o nosso pecado, para irmos até Deus, nos apresentarmos ao Senhor e pedirmos perdão? Que motivação nós temos para isso? Que motivação Davi tinha? O texto já nos responde logo no início do Salmo. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a tua bondade. Não porque o que eu fiz não foi tão ruim assim. Não porque eu já fiz muita coisa boa no passado para ti. Não. Davi diz assim: Senhor, tem misericórdia segundo a tua benignidade. A petição inicial, tem misericórdia de mim, ou compadece-te de mim, em outras traduções, é a linguagem de quem não faz jus algum do favor que implora. Tenha misericórdia. Misericórdia, por favor. É a linguagem de alguém que sabe que não tem méritos para receber aquilo que pede. Davi tinha consciência do tamanho do seu pecado, e mais do que isso, ele tinha consciência do Deus contra quem ele pecou. O Deus que ele desprezou a palavra, o Deus que ele desprezou a ele mesmo. Davi tinha essa consciência.
Então ele não chega diante de Deus com arrogância, ele chega se humilhando, ele diz, tem misericórdia de mim. Mas como eu disse, por quê? Segundo o quê? Com base em quê? Na sua benignidade. É com base nesse conhecimento que Davi tem de Deus, porque ele sabe que Deus é um Deus bondoso, porque ele sabe que Deus é um Deus misericordioso, que ele ora por perdão. É isso que motiva Davi a orar por perdão. E isso fica muito mais claro ainda na parte B do versículo 1, quando ele diz, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Os pecados de Davi eram grandes? Sim. Os pecados de Davi eram muitos? Sim. No entanto, as misericórdias de Deus eram muito maiores. São multidões de misericórdias. E é isso que motiva Davi. Davi sabia que suas transgressões eram muitas, e Davi sabia que elas eram grandes, mas ele sabia que em Deus há multidão de misericórdias. Multidão de misericórdias. Irmãos, o nosso Deus é um Deus ilimitado, infinito, e assim também é nele todos os seus outros atributos. A grandiosidade de Deus é um atributo que perpassa todos os seus outros, ou seja, é uma qualidade de Deus que atinge todas as suas outras qualidades. Ele nos ama grandiosamente, as suas misericórdias são grandiosas, a sua justiça é grandiosa. Davi sabia disso. A teologia de Davi o levou à oração. Costumeiramente, a gente infelizmente escuta diálogos como a letra mata, né? Teologia esfria o crente, ou besteiras desse tipo, infelicidades desse tipo. No entanto, quando a gente olha para as Escrituras, e aqui é apenas um exemplo, a gente poderia discorrer vários outros, a gente vê que a teologia desses homens era que os levavam a ir diante de Deus. A teologia de Davi o levou à oração. E aqui a gente vê como é importante esse conhecimento de Deus. Como é importante estudar acerca da palavra de Deus e acerca do Deus a quem nós adoramos. Como esse conhecimento nos impacta e nos transforma. Imagine todo o peso que esse homem sentiria na sua vida, se ele não conhecesse e não entendesse que o Deus contra quem ele pecou também é rico em misericórdia. Rico. É uma multidão de misericórdia que ele possui. E aqui nós já podemos fazer uma breve reflexão. Primeiro nós temos buscado conhecer esse Deus? Nós temos buscado estudar acerca desse Deus? Nós temos buscado nos deleitar na sua palavra? De cara, antes de eu subir aqui, o pastor falou sobre a questão de retornem à escola bíblica, né? Nós temos feito isso? Nós temos buscado, irmãos, eu posso dizer uma coisa aqui, longe de ser para agradar o pastor, mas eu vejo o quanto ele é dedicado em estudar a palavra. Na época que a gente debateu, eu estudava muito, e ele fez eu mudar de ideia rapidamente, porque estudava muito, muito mais do que eu. Então, assim, eu sei o quanto o pastor de vocês é dedicado. Então, nós temos nos esforçado. Eu me lembro quando eu comecei, como eu queria isso, assim, ter alguém que me orientasse, mas não tinha. Eu tinha que sair comprando livro feito doido, lendo feito doido e aprender por mim mesmo, assim, né? Com a graça de Deus, óbvio. Então, por isso eu digo, quanto eu fiquei feliz por ter conhecido ele e outros homens que Deus botou na minha vida. Mas, nós temos feito isso? Nós temos nos esforçado e buscado ler a palavra de Deus em casa. Tem um pregador muito famoso, na verdade não é um pregador, é teólogo, né? Infelizmente ele quase caiu em pecado, ele quase adulterou. E quando ele conversou e pediu a ajuda de um irmão, pastor Wilson Porte, ele conversando com o pastor fez uma pergunta bem simples para ele, que foi a seguinte: como está o seu devocional? Somente isso. Como está o seu tempo com Deus? Como está o seu tempo de estudo da palavra do Senhor? Como está o seu tempo de oração? O pastor poderia ter perguntado 1000 coisas, né? Querendo saber detalhes do quase pecado, as conversas foram apimentadas ou não, não quis saber nada disso. Ele só perguntou como está o teu devocional. Porque quando nós negligenciamos isso, o conhecimento de Deus, o tempo com Deus, nós, assim como Davi, foi um pecado besta. O primeiro foi, eu não vou à guerra, vou ficar aqui.
Até então nem parecia pecado e nem parecia que ia levar onde levou. Às vezes essas pequenas negligências que cometemos acabam nos esfriando na fé. Eu não vou fazer o devocional hoje, não vou fazer amanhã, não vou fazer depois. E quando nós vamos ver, a nossa fé está fraca, está rasa, porque nós não gastamos tempo com o Senhor. Essa é a primeira reflexão. Nós temos buscado conhecer a Deus? Nós temos buscado gastar um tempo com esse Deus? A segunda seria, se sim, uau, essa igreja estuda muito, busca muito saber de Deus, e que bom, e que bênção, e que glória, fico feliz. Mas essa teologia tem nos levado à oração? Essa teologia tem dobrado os nossos joelhos? O que nós sabemos acerca de Deus tem feito com que nós clamemos a Ele, para que nós nos tornemos mais semelhantes a Ele? Tem feito com que nós clamemos para que nós sejamos perdoadores assim como Ele é? A nossa teologia tem alimentado só a nossa mente, ou ela tem tido peso suficiente para dobrar os nossos joelhos? Essa seria aí já uma segunda reflexão para a gente. Vamos agora para os versos 3 a 6. Davi vai fazer a sua confissão, ele vai iniciar a sua confissão. Até aqui nós vimos o que vai servir de base para tudo que Davi vai fazer, mas vamos ver agora com mais detalhe a sua confissão. Davi inicia o verso 3 da seguinte forma: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei. Pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tem razão em condenar-me. Eu sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Observa aqui como Davi constantemente está jogando a culpa para ele. Ele diz assim, ó, pois eu mesmo reconheço. Reconheço o quê? As minhas transgressões e o meu pecado. Esse meu pecado sempre me persegue. Mas é o pecado de quem? Dos outros? Não, é o meu. É o meu pecado. Depois ele vai dizer e reconhecer que ele está pecando contra o Senhor na sua confissão. Ele diz, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. E depois ele diz de novo, eu sei que eu sou pecador desde que eu nasci, desde que me concebeu a minha mãe. Quando a gente olha esse salmo aqui inteiro, Davi fica apontando para o seu pecado pelo menos 5 vezes. Ele reconhece o seu pecado, do verso 1 até o verso 6, pelo menos 5 vezes. Eu pequei, eu fiz o que é mal, o pecado é meu, purifica a mim. Porque eu reconheço esse pecado. Eu reconheço esse pecado. Quando a gente observa isso, é interessante que Davi ele não se compara aos outros, depois de ter sido confrontado no seu pecado. Quando o profeta Natan chega para ele e o confronta, ele não vai dizer assim, Natan, bonito, está falando de mim, mas tu já viu os outros reis? Tu já viu o que os outros reis fazem? Cara, eu sei, eu errei, eu vacilei feio e tal, mas olha para os outros reis aí. Meu amigo, menos, né? Também não estica a baladeira desse jeito, não. Os outros fazem muito pior do que eu. Não foi essa a atitude de Davi. Não foi essa. A gente pode olhar e também ver que a atitude de Davi não é de barganha. Ele não vai dizer assim, mas Senhor, olha as minhas boas obras também. Senhor, o Senhor está olhando para o meu pecado, mas o Senhor está sendo injusto. Eu acho que o Senhor está botando na balança aí. Se for botar na balança, se o Senhor for ver, não foi também assim. Eu errei por o quê? Está com 6 meses que eu estou errando? Que eu encobri essa sem vergonha todinha que eu fiz? Mas e todo o tempo que eu te servi? O Senhor viu que eu era um menino, eu lutei contra um gigante, meu amigo. Estava Israel todinha lá, eu fui lá, eu digo, não, deixa que eu resolvo, que Deus vai resolver um negócio aqui, pode deixar. Ele não tenta também barganhar com Deus. Ele não tenta botar boas obras na balança. Davi sabe que não adianta. Não adianta. Era besteira, era burrice de Davi, era tolice, não ia servir. Davi também, ele não culpa terceiros quando ele é confrontado. Ele não culpa terceiros. Ele não diz assim, Senhor,
Mas e Batseba? Também tu não viu o jeito que ela estava lá? Assim é bonito, tu viu me repreender, mas ela estava lá. Olha o jeito que ela estava. Ou então ele nos diz assim, Joabe foi quem matou. O senhor não vai falar com ele. O senhor está falando de mim, mas Joabe podia não ter matado, podia ter me desobedecido e obedecido o senhor. Por que é que ele matou? Por que é que o senhor não vai chamar a atenção dele? Não. Davi também não faz isso. Davi, ele reconhece a sua transgressão. Porque quando nós somos confrontados pela palavra, não tem outra coisa para a gente fazer. Não tem para onde a gente correr. Se nós queremos ser restaurados pela palavra que nos confronta, o que deve sair de nós é confissão. Não tem para onde correr. A palavra me confrontou, Senhor, eu pequei. Eu pequei. Ah, mas A, B, C e o outro é pior. Não importa, meu amigo. Eu pequei contra ti. Foi contra ti que eu pequei. É ao Senhor que eu devia ser fiel. É ao Senhor que eu devia obedecer. Eu pequei contra ti. Que essa consciência inunde os nossos corações. Em última instância, é contra Deus quem pecamos. Davi pecou contra sua esposa? Pecou. Davi pecou contra Urias e muito. Davi pecou contra Batseba quando ele a chamou, talvez no meu ponto de vista até contra a sua vontade. Pecou. Davi como rei deveria dar exemplo para todo o povo? Sim. Ele pecou para com o povo, pecou para com a nação. No entanto, Davi tem ciência, Davi entende de que acima de tudo era a Deus que ele devia obediência. Era a Deus a quem ele devia uma vida de santidade. Isso é muito importante. Por quê? Porque enquanto Davi não tinha essa consciência, o que é que Davi tentou fazer? Encobrir o pecado. Enquanto Davi não tinha consciência que foi contra Deus que ele pecou, o que ele tentou fazer foi encobrir o pecado. Ah, eu vou trazer Urias, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Às vezes, irmãos, nós pecamos e quando nós achamos que estamos pecando só contra o outro, a gente quer esconder. Mas é besteira nossa. Porque não é só contra o outro que a gente está pecando. O cara pode ser o homem mais sabido do mundo, ter 2 celulares, um em casa, um no trabalho, não mandar uma mensagem nem de áudio para, sei lá, um amante ver um negócio desse e enviar para a esposa, só mandar mensagem digitada. Ele pode usar toda a sabedoria do mundo, por exemplo, para trair sua esposa, e na consciência dele ele dizer assim, ninguém vai descobrir, estou pecando só contra a minha esposa, mas não é só contra ela, é contra Deus. E aos olhos do Senhor, nós estaremos o desagradando. Quando nós nos reunimos para fofocar e às vezes falar mal de alguns irmãos da nossa própria denominação, e eu nunca entendi isso, eu juro. Eu nunca entendi como a gente vai à igreja e quando termina, algumas pessoas vão, se juntam e ficam falando mal. Eu nunca entendi esse conceito. Até mesmo para testemunhar para a nossa família fica complicado, né? Se tu chega em casa falando mal, fica difícil tu trazer à igreja. Eu nunca entendi. Mas quando nós fazemos isso e as pessoas não estão vendo, Deus está vendo. Ele abomina quem semeia discórdia entre os irmãos. Vocês entendem esse ponto? De que quando nós temos consciência de que é contra o Senhor quem pecamos, é muito mais fácil a gente buscar essa santidade. É contra Deus. Não tem como a gente se esconder dos olhos dele, não. Vamos para a segunda parte. A súplica de Davi. Davi fala, Davi reconhece o seu pecado, Davi não barganha com Deus, Davi não joga a culpa para terceiro, Davi não tenta balancear, Davi não faz nada disso. Ele confessa. Mas agora vamos ver Davi pedindo a Deus, suplicando a Deus perdão e restauração. Versos 7 e 8. Vou botar aqui que eu não senti segurança, não. Mas precaução, né? Versos 7 e 8. Purifica-me como isopo e ficarei
puro, limpo, lava-me, e mais branco do que neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. A linguagem que Davi usa aqui é uma linguagem totalmente cerimonialista. Ele tem em mente toda a tradição de Israel acerca da purificação dos pecados. Toda a tradição de Israel. E fica muito claro aqui para Davi de que só quem pode o limpar é Deus. Somente Deus. Davi não foi ao sacerdote para pedir limpeza e purificação. Davi foi direto a Deus, porque ele sabia que era o Senhor quem podia o purificar. Ele tinha essa consciência de que o Senhor podia o purificar. Diante de tamanho pecado, Deus tinha poder de purificá-lo. E isso era uma certeza muito forte em Davi. Ele diz: purifica-me como isopo e eu ficarei puro. Ele não diz assim: Senhor, purifica-me, talvez eu me limpe. Senhor, purifique-me, quem sabe eu quase vou ficar puro. Não. Davi diz assim: Senhor, purifica-me como isopo e eu ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Irmãos, eu não faço ideia de talvez qual pecado esteja os atormentando, ou qual seja o pecado contra o qual vocês estão lutando, e talvez seja até uma luta de muito tempo. Mas eu lhes digo uma coisa, com base na própria palavra de Deus: o Senhor tem poder para nos purificar. Se nós formos ao encontro dele, buscando a sua palavra, o buscando em oração, confessando os nossos pecados, ele tem poder para nos purificar e nós ficaremos puros. Ele tem poder para nos lavar e mais branco do que a neve seremos. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. Para o Senhor não há nada que ele não possa fazer. Não importa o quão sujo seja o nosso pecado, se for vermelho da cor de escarlate, ele pode nos deixar mais brancos do que a neve, pela sua graça, pela sua graça. Talvez quem olhasse para Davi, nós mesmos, se estivéssemos olhando para Davi, ou se acontecesse um caso como esse de Davi aqui, a gente dissesse assim: esse aí eu não perdoo, não. O caba, que Deus o proteja, né? Se Deus o livre, o pastor adulterasse com uma membra da congregação. Pesado isso, né? Horrível de ser falado. Falo com dificuldade. Toda a congregação olharia e dizia assim: mas o pastor era um homem de Deus, pecou de tal forma. Para esse não tem mais jeito. Pecado tão feio, ele matou, pegou uma arma e matou, ou pagou alguém para matar o marido da irmã. Olha, gente, é intragável, assim, é desconfortável. O pastor é uma pessoa querida por vocês, então é desconfortável ouvir. Mas era mais ou menos isso, o pecado de Davi. E um pecado tão feio, tão imundo, tão horrível, assim, asqueroso. Davi olha e diz assim: Senhor, se o Senhor me purificar, eu vou ficar puro. Davi sabia que Deus podia o purificar e o limpar. Davi tinha certeza disso. Você vê na fala de Davi que não tem dúvida na fala dele. Purifica-me e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que neve serei. Davi continua na sua súplica para o perdão. Ele diz assim: Senhor, faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria. O pecado que prometeu alegria a Davi, satisfação a Davi, trouxe o que para ele? Tristeza. Se eu digo: Senhor, faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, é porque agora, no momento que eu não estou sentindo isso. Eu não estou tendo prazer. Quantas vezes
Satanás nos tenta, ou a nossa mente nos tenta, a nossa carne nos tenta para pecarmos, e nós ficamos ali, mas vai ser bom, eu preciso pecar, eu preciso pecar. Quando a gente peca, assim que a gente peca, a gente é confrontado, e a gente entende que na verdade o pecado só nos traz tristeza. Aquela alegria rápida, momentânea, passageira, mas depois disso, tristeza. Pecado não traz nada a não ser isso, tristeza, morte, amargura. É isso que o pecado nos oferece. A embalagem é bela, bonita, agradável. A maçã era assim, agradável aos olhos, bom para o paladar. Mas só trouxe morte e condenação. Somente Cristo é quem de fato nos traz prazer, nos traz deleite. Somente em Deus é que nós podemos encontrar plena satisfação para os nossos desejos. Nós fomos criados para Deus e nunca seremos plenamente satisfeitos se não formos com Ele, se não estivermos nele. Nossa alegria vem dele. Ele é a fonte de toda verdadeira alegria. Tudo que há de bom no mundo é só parte do que Ele nos dá. Ele é infinitamente melhor do que tudo isso. Casamento é uma bênção, mas o Senhor é muito melhor do que isso. Às vezes a gente é solteiro e fica se sentindo incompleto até casar. O Senhor é muito melhor do que o casamento. Muito melhor do que isso também. Nós podemos nos satisfazer em Deus. Nós não precisamos ir ao pecado para buscar alegria. Porque o pecado, na verdade, só nos traz tristeza. Só nos traz tristeza. É tanto que Davi fala de modo pesado: os ossos que esmagaste. Imagina seus ossos assim. Eu tenho problema de dor na coluna, então constante esse meu problema. Todo dia eu sinto. Tem dias que eu fico com aquele incômodo. Imagina todo o peso que Davi estava sentindo por causa do seu pecado. E quantas vezes quando nós pecamos, nós ficamos assim também. Com peso. Davi estava sentindo tudo isso. Sentindo tudo isso. Mas ele sabia que Deus poderia fazê-lo ouvir de novo. Júbilo e alegria. E aquilo que trazia dor para ele, poderia trazer exultação. Quando ele recebesse a graça de Deus na vida dele. E ele ia atrás disso por meio da súplica. Por meio da oração. Segunda súplica de Davi é por transformação. Davi não quer só perdão. Davi também quer ser transformado, mudado. Ele disse: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. E novamente ele fala, olha como o pecado trouxe tristeza para Davi, né? Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a lhe obedecer. Pronto a lhe obedecer. Davi quer viver como alguém perdoado por Deus. Ele quer essa alegria da salvação. Ele quer ser transformado. Ele quer que o coração dele torne-se puro. Que ele viu o coração dele ser contaminado pelo pecado. Ele viu o coração dele ser contaminado pelo pecado e ele viu ele se desgastar, se entristecer por causa disso. Então ele disse, Senhor, renova dentro de mim esse espírito. Capacita-me a te obedecer. Como eu disse, ele disse, devolve, Senhor. Devolve isso. Eu não quero apenas ser perdoado por ti. Eu não quero apenas estar puro e ser livre dos culpos dos crimes de sangue que eu cometi. Eu quero estar diante de ti agora com o coração puro. E eu só consigo isso, só consigo ser renovado por ti. Somente por ti. Quando a gente brigava e debatia sobre essa questão de calvinismo, arminiano e etc., né? É interessante como esse salmo aqui descreve constantemente o quanto o homem carece da graça de Deus. O quanto nós, por nós mesmos, se não for a graça de Deus, não conseguimos fazer absolutamente nada. 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 Davi foi lá, pecou. Precisou de alguma coisa para pecar? Desejo do seu coração, ele foi lá, pecou. Mas como foi que Davi tomou consciência e clareza do seu pecado? Foi quando Deus, por meio do profeta, falou com Davi.
Ou seja, foi de encontro com a palavra. Quem deu a palavra? Deus. Deus nos deu a palavra. Deus enviou o profeta. Deus tomou a iniciativa. Deus foi até nós. Então, talvez, se Satanás fala assim na sua mente, não vá porque não tem perdão para você. Não vá porque não tem transformação para você. Não vá porque Deus não vai lhe querer. Você é um pecador tão miserável, cara, que Deus não vai te querer. Meus amados, Ele não só quer, como Ele quem toma a iniciativa. Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu o seu Filho, Ele enviou o seu Espírito para nos confrontar e para abrir os nossos olhos, nos dar uma nova vida, enxergarmos que nós carecemos desse Deus. Não tenha medo de se aproximar de Deus, porque Deus se aproximou de nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. Vá até o Senhor. Ele quer lhe dar um coração puro. Ele quer lhe renovar. Vá ao Senhor. Encontre-se com o Senhor. Peça ao Senhor para que Ele faça isso. Terceira parte. O voto de Davi. Nós já vimos a confissão de Davi. Nós já vimos a súplica de Davi. Vamos para o voto de Davi agora. Versos 13 ao 19. Então, se o Senhor me purificar, depois do Senhor me renovar, depois do Senhor transformar o meu coração e criar em mim um novo coração, uma linguagem bela e poética para falar do novo nascimento. Senhor, depois de tudo isso, depois do teu Santo Espírito estar em mim, depois da alegria da tua salvação, eu irei fazer. E o que Davi faz? Eu gosto dessa palavrinha aqui, então. Ou seja, por causa disso, depois disso, após isso, o que eu irei fazer? Eu irei ensinar os teus caminhos. Por que eu enfatizo após? Porque antes da graça de Deus, nada podemos fazer. Só depois de sua graça. Então ele diz, então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Do mesmo jeito que tu usou um profeta para me mostrar que eu estava pecando, eu estava transgredindo, para esclarecer isso. Isso é o que eu irei fazer agora. É legal, interessante, quando a gente já vê isso no Antigo Testamento, que é algo normal de um cristão. Se você não conhecer o Senhor, e você passa a conhecer o Senhor, e você entende que você era um miserável pecador que caminhava passos largos para o inferno, que nada podia apresentar a Deus, mas que o Senhor, por sua graça, graça essa escandalosa, lhe converte, traz você para Ele, transforma o seu coração. Qual é o normal que você deve fazer? Falar dele para outros. É natural, é natural. MacArthur, ele diz que evangelizar é um mendigo dizer para o outro onde encontrar pão. Nós temos fome de Deus e queremos mostrar para outros que Deus está ali ao alcance deles. Eu amo filmes, assim, Marvel, essas coisas assim, gosto bastante, e gosto bastante de livros. Então, costumeiramente, às vezes eu sou até chato. Eu estou numa conversa aqui, eu indico um livro. Pensa que não, eu indico outro livro. Pensa que, às vezes a pessoa nem pede, às vezes eu sou até deselegante, né? Saio indicando livros por aí. Por quê? Porque eu amo esses livros, porque eu gosto deles. Então é natural que quando nós amamos algo, nós falemos. Os irmãos, eu amo cozinhar também, então constantemente eu estou trocando receita com alguém e tal, entendeu? Tudo aquilo que vocês amam, naturalmente, vocês falam. Então Davi está dizendo assim, Senhor, quando o Senhor devolver a alegria da salvação a mim, quando o Senhor transformar meu coração, eu irei fazer isso. Por que ele faz isso? Porque é o natural. Quando nós somos alcançados pelo Evangelho, naturalmente, nós devemos pregar esse Evangelho. Não é só porque é um mandamento, e é um mandamento. Não evangelizar é pecado, e nós devemos nos arrepender disso. Mas não é só por isso, é porque é natural. Nós entendemos que um Deus extremamente misericordioso nos perdoa, e em amor nós anunciamos esse Deus para outros. Deve ser assim. E ele diz, eu anunciarei, ou eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Ele vai, livra-me da culpa dos crimes de sangue, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça.
A minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Eu lembro quando eu comecei a dirigir o evangelismo dos jovens lá na IBF, e vamos de porta em porta, né? Aí bora, negado, vamos evangelizar. Reunimos jovens. Não, mas eu não sei. Não sabe, peça a Deus em oração, né? Mas irmãos, vocês são crentes há quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pronto. Constantemente o pastor prega o evangelho aqui. Então vocês sabem o que é o evangelho. Se vocês creram em Cristo, vocês sabem o que é o evangelho. No que foi que vocês creram? Anunciem isso. Se vocês não sabem iniciar a conversa, vamos caminhando. Vocês vão vendo, vão ficando ali confortável, quando vocês quiserem, vocês entram. Hoje vocês são café com leite, na próxima vai ser valendo. E assim a gente foi, e hoje está uma bênção lá, o evangelismo. Mas o cristão, ele não pode, não faz lógica, não faz sentido o cristão dizer assim, eu não sei pregar, eu não sei falar o evangelho, não faz sentido. Porque nós recebemos esse evangelho. É porque às vezes a gente quer falar uma coisa bem bonitinha, né? A gente quer fazer um scriptzinho, a gente não evangeliza, porque a gente não sabe aquele script. Meus irmãos, você não precisa saber detalhadamente esse script. Você tem que saber pontos importantes. Você é pecador, de que todos somos, de que a graça de Deus está disponível, de que o único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. São esses os pontos. E orar a Deus, pedir a Deus para que Deus ponha a palavra nos nossos lábios, para que por meio desse conhecimento que nós temos, nós preguemos ao Evangelho. Nesse dia em especial, uma pessoa começou o evangelismo pela parte de ressurreição. Eu bati lá, opa, bom dia, tudo bom? Ela estava vindo da missa. A senhora gostou da missa? Muito boa. Foi o que o padre falou? Ele falou sobre esse negócio de ressuscitar, mas eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida se ressuscita ou se é aquele outro negócio lá, né, que reencarna. Aí pronto, pois vamos para a Bíblia. Comecei a pregar o evangelho pela ressurreição de Cristo, de trás para frente. A senhorinha vizinha era católica pé roxo, né? É assim que eu cheguei lá, ela, pode ir embora todo mundo, que eu não quero crente nenhum aqui não, porque você vai falar mal de Maria. Eu digo, de maneira nenhuma, minha patroa. Maria foi uma mulher maravilhosa, quem dera minha esposa fosse assim, a minha filha que acabou de nascer, que ela seguisse o exemplo dela, foi uma mulher bem-aventurada, ela foi olhando assim para minha cara. Pois espera aí que eu vou fazer um café. Né? Papo vai, papo. Deus deu sabedoria. Deus, né, em oração, foi lá e fez a gente contornar aquela situação. Conversa vai, conversa vem. Eu digo, senhora, tem duas formas de falar mal de uma pessoa. Vamos supor que a senhora não soubesse costurar. E eu com todo mundo aqui dissesse assim, olha, a dona Elisângela costura maravilhosamente bem. Eu trouxe uma roupa minha, ela fez uma barra ali e ficou impecável. A senhora se sentiria confortável? Ela, não, por quê? Se eu só estou lhe elogiando. Ela, porque eu não sei fazer. Eu digo, esse é o ponto. Quando a gente fala de Maria, a gente não fala mal dela. A gente só diz que ela não é capaz de interceder por nós. O nosso intercessor é Cristo. Quando nós cremos em Cristo, estamos junto com Cristo, nós somos unidos a Cristo, isso é uma das maravilhas do Evangelho, Gálatas vai dizer que nós somos revestidos de Cristo. É lindo isso. Eu disse, senhora, imagina a senhora pegando uma fantasia de Jesus igualzinha, sem um defeito. A senhora se cobre aqui e vai orar a Deus. E Deus olha lá do céu e está ali. É como se o meu filho estivesse pedindo, porque nós somos um nele. Por isso, orar em nome de Jesus. É belo isso. Eu digo que se eu tenho toda essa beleza, não é que Maria não valha de nada, mas é porque ela não vai interceder por mim. Eu tenho o meu Cristo. Eu sou um com Cristo. Eu não posso perder essa maravilha do Evangelho. Então, vocês veem? O cara puxa o Evangelho por um lado, puxa o Evangelho pelo outro. O importante é a gente saber o básico. E pedir para que o Senhor ponha palavras nos nossos lábios. Mas o que nós não podemos é, depois de sermos perdoados e remidos por Cristo, não evangelizar. Não faz sentido isso. Ele diz, Senhor, tu não se deleita em sacrifícios, nem te agrada em holocaustos, senão eu os traria. A ideia aqui não é tipo assim, Deus não quer isso. A ideia é que Deus não quer isso sem as outras coisas. Não adianta de nada a gente vir para o culto, trazer a oferta, bater palma, louvar, não faltar um EBD. Se nós não apresentamos a Deus um coração contrito. Se nós não apresentamos a Deus um espírito que se dobra diante de sua palavra. Se nós não confessamos nossos pecados.
Se nós não buscamos viver uma vida de santidade, de nada serve. Mas se existe isso antes, tudo que nós fazemos após faz sentido. Então ele disse, olha, tu não te deleitas, Senhor, não tem prazer em sacrifício, nem te agrada em holocaustos. Senão eu os traria. Meu amigo Davi era rei, ele podia trazer, era de rumas, era muita coisa mesmo. Ele diz, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, ele não desprezarás. Por tua boa vontade, fazes Sião prosperar e ergue os muros de Jerusalém. Que ele está pedindo pela nação, porque como rei ele representava a nação. Então ele pede para que Deus também derrame da sua misericórdia sobre a nação. E novamente, aquela ilustração, miserável ilustração, não é horrível se o pastor pecasse? Tamanho, coisa assim. Imagina como a igreja ficaria abalada. Quantas igrejas não se dividem por causa de algo assim tão ruim, tão grave, e as ovelhas se dispersam, perde-se a fé, né, se desanima. Davi está orando para que isso não aconteça. E ele encerra dizendo, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Quando nós fizermos tudo isso com o coração contrito e quebrantado, diante de confissão, de súplica e de conhecimento do Senhor. Para a gente encerrar, meus irmãos, vamos para as aplicações. Serei bem breve aqui. Primeira aplicação, não se enganem. O pecado, ele só traz morte e destruição. Pareceu belo a Davi. Pareceu algo bom a Davi. A mulher era bela, a Bíblia diz. Mas trouxe a morte de Urias, trouxe a morte de seu filho, trouxe um escândalo para a família de Davi. Eu não sei qual é o tipo de tentação que talvez esteja vindo sobre vocês, mas quando ela vem como algo belo. A tentação, quando vem até nós, vem como algo bom. Você olha para ela e diz assim, rapaz, é interessante. Eu acho que eu ia me dar bem aqui. Mas no fim, ela só vai trazer morte e destruição. O pecado não tem outra coisa para trazer, além de morte e destruição. Segunda aplicação, devemos nos aproximar de Deus quando pecamos, não nos afastar dele. Muitas vezes, quando a gente peca, a nossa atitude natural é, eu pequei. Ah, então não vou ler a Bíblia. Porque eu estou sujo, né? Então eu pequei, então não vou orar. Quantas vezes a gente prega um evangelho de graça, mas às vezes a gente vive um evangelho de obra, né? A gente quer se apresentar para Deus assim, como se as obras fossem nossas e não dele. Acontece muito isso com a gente. Acontece muito isso com a gente. O pessoal diz assim, pregar contra o evangelho da prosperidade, do coach, da performance é fácil. Difícil é tirar ele do nosso coração. Às vezes a gente se engana com isso. Quando a gente peca, a gente não quer ir até Deus. Mas é nesse momento que a gente mais precisa ir até o Senhor. Se você pecou e está se sentindo desencorajado a buscar a Deus, decepcionado com você mesmo, faça como Davi. Lembre-se que apesar das suas transgressões, Deus é rico em misericórdia. Não permita que sua paz e estabilidade espiritual estejam em suas obras, porque as nossas obras são falhas. Imutável é somente Deus. Só Ele não muda, só Ele não erra, só os planos dele é que não são frustrados. Os nossos, infelizmente, sim. A sua paz deve estar firmada em Deus. Cristo é quem é a nossa propiciação, é Ele quem torna Deus favorável a nós. Não somos nós mesmos. É Ele que nos dá o Espírito que clama, Abba Pai. Eu lhe suplico, não permita que o pecado e as acusações o levem à frieza espiritual. Não permita. Antes, faça com que o seu conhecimento de Deus o leve ao arrependimento e à oração. O leve ao arrependimento e à oração. Terceira, Deus perdoa o pecador arrependido. Será que nós somos capazes de fazer o mesmo? Quantas vezes Deus perdoa uma pessoa e nós continuamos jogando o peso do pecado em cima dessa pessoa? Quantas vezes uma pessoa nos ofende e a gente demora muito a perdoá-la? Se houve o arrependimento genuíno, verdadeiro, a nossa atitude como cristão é espelhar o nosso Deus. E
conceder perdão a esse irmão. É tão interessante, exatamente na ceia fala-se disso também. Se você tem algo contra o seu irmão, vá até ele. Hoje é o melhor dia para isso. Todo dia é dia, né? Mas eu digo assim, lembra-se muito esse texto da ceia. E por fim, Deus é capaz de nos purificar plena e definitivamente. Virá um tempo em que o descendente de Davi será exaltado sobre todas as nações e trará a justiça e a paz de Deus para o mundo. Virá um tempo em que esse descendente, esse rei que, diferentemente de Davi, que suportou todas as tentações, mas as venceu, não cedeu a nenhuma delas, não apenas tomará para si o papel de governar Israel e o mundo, mas também de pôr fim a uma longa trilha de fracassos da humanidade. Esse descendente de Davi, Jesus Cristo, o justificador e santificador do seu povo, no seu retorno enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas que derramamos devido ao pecado, e nos limpará totalmente dele. Até lá, até aquele dia, lutemos com o auxílio do Santo Espírito, para que nós mortifiquemos o nosso pecado e cresçamos em santidade para a glória do Senhor. Amém?